Bom dia. Hoje eu, Gabriel Rodrigues Armentano e meu colega Pedro Henrique Soares de Azevedo vamos apresentar para vocês nosso pré-projeto de pesquisa, A Crise do Federalismo, o caso da protodiplomacia paulista durante a Covid-19, como orientadora a professora mestra Rafaela Ludolfi. O Brasil passa por um grave problema organizacional, enraizado na sua formação federalista cooperativa. Esse federalismo cooperativo prevê um certo grau de descentralização, mas que no Brasil há uma falta de autonomia severa para os entes federativos, que acarretam na centralização de poder, tanto político quanto econômico, nas mãos da União. Com essa centralização do poder nas mãos da União, os estados e cidades ficam à mercê desta para conseguir verbas. E no caso da pandemia, vacinas, respiradores e quaisquer outros insumos de saúde. Nesse contexto de pandemia, foi possível também observar o aumento das ações protodiplomáticas, como no caso do governo do estado de São Paulo, que é o nosso objeto de estudo. Considerando esse aumento de ações protodiplomáticas e essa crise federalista que o país se encontra, temos como hipótese do trabalho que o aumento de ações protodiplomáticas tem uma relação significativa com a centralização do poder federalista. O objetivo geral do trabalho é entender por que as ações protodiplomáticas do estado de São Paulo foram tomadas, para saber se a centralização do poder nas mãos da União realmente é a causa das ações desse tipo, ou seja, confirmando nossa hipótese. Com objetivos específicos, se confirmada a hipótese, nós gostaríamos de entender a protodiplomacia como um movimento descentralizador, para contrapor a centralização existente na crise federativa, para então demonstrar os efeitos da protodiplomacia para a resolução da crise, a fim de elucidar os caminhos que a política brasileira deveria tomar para levar o Brasil ao de fato federalismo cooperativo previsto na Constituição de 1988. Bom, a relevância do tema, ela se dá principalmente por conta da ruptura do padrão diplomático histórico do Itamaraty, onde o poder decisório diplomático era concentrado nas mãos do ministro das Relações Exteriores, ou seja, nas mãos da União. Essa quebra de paradigma, e ainda aliada à falta de conhecimento científico na área da diplomacia, nos levou a propor o desenvolvimento do corpo teórico na área, trazendo à tona o problema do federalismo brasileiro e uma possível solução em outro campo de estudo, no caso, para a diplomacia e protodiplomacia. No quesito referencial teórico, trazemos os três principais conceitos do nosso projeto de pesquisa. Primeiramente, temos o Estado de Zambuja, em 97, porque utilizamos os seus elementos constitutivos do Estado para explicar, então, as capacidades não ativas da protodiplomacia que vai ser definida por Gabriel. Também utilizamos o conceito de federalismo, no que tange a utilização dos conceitos de federalismo dual e federalismo cooperativo, porque, diferentemente do federalismo americano dual, em que as atribuições da União dos Estados federados, são claramente definidas, no federalismo cooperativo, o teórico brasileiro que está disposto na Constituição de 88, nós deveríamos ter uma divisão de atribuições menos objetiva, mantendo sim a soberania distinta em a União e não dando soberania total para os estados, mas dando a eles autonomia para que tomem suas próprias decisões em alguns aspectos, contanto que não fira a Constituição. Bom, o termo protodiplomacia ele foi originalmente cunhado em 1990 por Ivo Dukacek. Primordialmente, o termo ele foi utilizado para se referir a ações separatistas, tipo, literalmente separatistas mesmo. Um país, uma região se desvencilhar de um país específico, como a região da Catalunha na Espanha, ou algumas coisas que a gente até já brincou aqui no curso, que é a separação do sul do país, do Brasil e etc. Só que aqui no nosso trabalho, a gente está utilizando umas novas vertentes do termo protodiplomacia, que são atitudes contrárias à vontade geral da União. Então, no caso, o Bolsonaro falou que não iria comprar a vacina da China, não iria se intrometer com a vacina russa, não ia comprar e não sei o quê. E São Paulo simplesmente falou: não dá para ser assim, a gente precisa da vacina. Eles foram e compraram, ou seja, eles fizeram uma coisa racional, mas foram contra a vontade da União. E isso é classificado como protodiplomacia. No que tange a metodologia do nosso projeto de pesquisa, podemos dividi-la em abordagem qualitativa, a sua natureza é uma pesquisa aplicada, o objetivo dela é exploratório e explicativo, e os procedimentos utilizados serão a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Então, esse aqui é o nosso cronograma com as etapas de início até a conclusão do projeto.
E essas são as referências bibliográficas do nosso projeto de pesquisa. Desde já agradeço pela atenção.